Sejam todos bem-vindos, lembrando que vai rolar uma maratona a partir de maio, então entra lá no link da minha bio, eu vou estar postando mais informações essa semana, que foi tão corrido o começo dessa semana, mas eu vou estar postando lá nos stories, mas se você quiser já dá uma espiada lá no link da minha bio, vai rolar uma maratona do inglês comigo do dia 11 ao dia 15 de maio, com aulas ao vivo aqui pelo Instagram, aulas lá na plataforma disponível para você, mas você precisa se inscrever e ir lá no seu e-mail, lá no seu spam, porque provavelmente o e-mail vai para lá, lixeira, caixa de promoção, e confirmar sua inscrição, tudo bem? Senão sua inscrição não confirma, tem que confirmar, que é um meio de segurança, para você não ficar recebendo e-mails que você não tenha quisto receber, né? Então você precisa confirmar a sua inscrição. Muito bem. Live de hoje, número 12, foi sugestão do Alisson, se não me engano, que está sempre aqui nas lives com a gente. In, on, at, preposição, preposition. Gente, tem uma galera que só de ouvir esse nome, preposição, fala, teacher, esse negócio é muito confuso. Então a gente vai começar a entender um pouco mais quando a gente usa in, on e at. Provavelmente se você já teve algum contato com o idioma, com o inglês, você já deve ter visto alguma coisa sobre isso. Gera muita confusão, sim. Só para a gente começar, é importante você entender que preposição é um negócio que a gente também confunde bastante no português. Você vai começar a perceber que no português a gente troca as preposições muitas vezes, com muita frequência. Por exemplo, ó, se você fala assim, no português isso, hein? A gente ainda nem começou a ler em inglês. Eu fui. E aqui a palavra, banco. Né? Como é que você diz isso no seu dia a dia? Você fala, eu fui. Seja sincera, hein? Pode ir respondendo aí, tá? Eu fui no banco. Eu fui ao banco. Como é que você fala isso no dia a dia? Eu fui no banco ontem. Eu fui ao banco ontem. Como é que você fala isso? Eu fui no banco ou eu fui ao banco, né? O que a gente faz no dia a dia? Não sei se você respondeu aí, ó, mas eu fui, a gente usa o no, não é? E qual que é gramaticalmente correto no português? Seria o ao. Eu fui ao banco ontem. Só que a gente fala o quê? No. O que a gente fez aqui? Trocamos a preposição, tá? Então, só para a gente entender que isso acaba acontecendo mesmo. E no inglês? Também. Inclusive nativos, tá? Você não é nativo aqui no português? Por que você fala eu fui no, se é eu fui ao aqui? Ah, Titi, todo mundo fala assim. Na fala tá tudo bem. No inglês acontece a mesma coisa. Então, eu percebo que às vezes o aluno aprendeu aqui comigo e falou, nossa, teacher, eu vi um nativo, foi lá na minha empresa e ele tocou aqui, ele falou errado, teacher. Tá tudo bem, gente. Preposição acontece isso. A gente não fala, eu fui no banco, alguém fica falando pra você, você falou errado, não é no, é ao. Então, relaxa em relação a isso. Troquei, teacher. Claro que a gente vai buscar sempre a melhoria contínua, né? Sempre melhorando a nossa fala. Mas vai acontecer essa confusão. Tudo bem? Entendido isso para a gente, então, continuar e saber quem é, quando usa, na verdade, in, on e at. Bom, quando alguém me pergunta, teacher, qual que é a tradução de in? Eu falo lá. Então, se alguém me pergunta, teacher, qual que é a tradução de in? O que eu respondo quando alguém me faz essa pergunta? Eu falo, in é no, na, em, né? Ele pode ser dentro também, tá? Mas eu traduzo mais nessas opções aqui, no, na, em. E o on? Qual é a tradução de on? Se alguém me perguntar, teacher, qual é a tradução de on? Eu vou responder a mesma coisa. No, na, em, tá? Ele pode ser também o sobre, mas é que essas traduções aqui, guys, dentro, sobre, a gente quase não usa muito não. Vou falar sobre isso, tá? E o at? Também. No, na, em. Ou seja, in, on, at tem praticamente a mesma tradução, tá? Só para a gente entender. Tem a mesma tradução. Aí que começa a confusão. O que a gente vai tentar entender aqui hoje, então? O que a gente vai buscar entender? Quando eu uso cada um deles? Porque a tradução, gente, ó, nós vamos focar nessa tradução aqui, ó. No, na, em. Ah, mas o
o en não é dentro? É. Só que mesmo ele sendo dentro, eu traduzo como em. O on não é sobre? É também. Só que mesmo sendo sobre, eu vou traduzir como em. Então, a tradução vai ficar aqui. Tudo bem? Então, a gente vai entender muito bem sobre isso, né? Começando pelo en. Quando a gente usa ele? Ó, falando do dentro, que todo mundo fala, en é dentro. Mas a gente não traduz assim? Por que eu falo a gente não traduz assim? Porque a gente sempre tem que trabalhar do inglês para o português partindo do princípio de como nós falamos, né? Por isso que muitas vezes a gente aprende o idioma, vai estudando, aprendendo, e parece que a gente nunca usa aquele conteúdo. Não sei se você já passou por isso, os meus alunos falarem isso no comecinho lá, nossa, teacher, eu tinha aprendido isso aqui, mas eu nunca tinha usado, agora, porque a gente fica lá, dentro, tá? E aí você quase não fala esse dentro, né? Então, se a gente focar aqui, ó, no, na, em, e quando eu uso, fica mais fácil. Por exemplo, começando lá com en, uma dica de pronúncia, aproveitando, né? Lembrando que a gente teve nossa live de pronúncia, é um i, mas o som dele é e. Então, aqui é en, e não in, tudo bem? En, ok? Então, esse som, ó, é como se fosse um E com um acento circunflexo, N. E o N bem acentuado, N, tá? Falando dele, então, começando com ele, ó, vou dar um exemplo aqui do tal do dentro que a gente, às vezes, fica preso nessa tradução, quando eu uso ele. Se eu falar assim, por exemplo, cadê meu dinheiro? Né? Você está procurando seu dinheiro, alguém te fala assim, está na carteira. Tá, vamos pegar essa frase, na carteira. Então, está, se eu tivesse que falar isso em inglês, ó, está na carteira. Tudo bem escrever aqui? Bom, em todo caso, carteira, tá? Se alguém não estiver enxergando o cantinho ali, porque a visualização muda, né, do YouTube, do Instagram. Tá tudo ok, tenho tudo para usar hoje aqui. Meu braço não alcança, né? Ó, está na carteira. Bom, esse está vai ser o é. Opa, coloquei o apóstolo aqui no lugar errado aqui, gente. É o it is, tá? Outro dia a gente fala dele, tá bom? Esse it. Na carteira. Esse na vai ser o and, the. E ali, wallet. Ó, percebe que eu não vou usar muito a tradução. Cadê meu dinheiro? Está dentro da carteira? Às vezes a gente fala isso quando alguém procura e não achou. Não tô achando, gente, mas tá dentro da carteira, coloquei aí. Caso contrário, caso a gente não queira passar essa impressão, a gente fala o quê? Gente, está na carteira, pega lá. A gente não fica o tempo todo falando dentro. Ai, cadê as chaves? Cadê a chave do carro? Tá dentro da bolsa. Não, a gente fala, tá na bolsa. Ah, cadê tal coisa? Cadê o documento do carro? Tá no carro. A gente não fica o tempo todo falando está dentro do carro, está dentro da bolsa, está dentro da carteira, porque o no, na, em já quis dizer isso. Por isso que eu falei para vocês, cuidado com ficar preso com essa tradução de dentro, tá? Que na maioria das vezes eu não vou usar esse dentro para eu usar and the. Ele deu esse sentido, quer dizer, vai lá na carteira que o dinheiro está lá, está na carteira. It's in the wallet. Eu já sei que está dentro, tudo bem? Então, cuidado com essa tradução presa aí do dentro. Então, vamos ver como e quando eu vou usar o and. A gente começar entendendo algumas situações, claro que não vai dar tempo de passar todas as situações do and. O controlinho do ar tá aí, né? Tá ali na mesa. Vamos gelar um pouquinho esse ambiente? Ó, o and. Como e quando eu uso and? Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar algumas situações para você usar o and. Lembrando que a tradução é no, na, em. Valeu, thank you, tá? Além do no, na, em, né, eu vou colocar aqui quando. Vamos focar no quando a gente usa, que vai ficar mais fácil para a gente entender o uso dele e poder usar de fato. Eu uso an antes de meses e anos, tá? Já vamos completar aqui com antes de meses e anos. Por exemplo, eu nasci em, e você quer falar o mês que você nasceu, né? I was born in, e fala lá o mês, por exemplo. Vou colocar o meu aqui, January, July, enfim.
Eu nasci em tal ano. Ih, gente, o ano, melhor não colocar, né? 1900 e alguma coisa. And, lembrando que aqui eu divido. Vou colocar, né? Somos jovens ainda, que isso? Ó, in 1978. Então, você divide e fala o 19 e o 78, tá bom? Toda vez que você for falar ano, você não vai falar 1970 e alguma coisa, tá? Sempre divide. Depois de 2000, você pode fazer isso também, ou 2000 e fala lá o ano que vem. Mas voltando aqui. Uso in antes de meses e anos. Então, em janeiro, em março começou a quarentena, em maio, não sei se vai terminar, né? Então a gente não pode fazer essa frase. In antes de mês, in antes de ano. Percebeu que aqui a tradução vai ser em janeiro, em março, em abril, em 2000, né? Papapá, em 1900 alguma coisa. Então, vai ser o em aqui, tá? Outra situação que eu vou usar o in, que é o exemplo que eu comecei, né? Quando eu estou falando que algo está dentro de algum lugar, porém, não fique preso com essa tradução de dentro, tá? Lembre-se que ele vai continuar sendo o no, na, em, tá? Dependendo do que você está se referindo, mas, né, vai ser o no, novamente ali, por exemplo, na carteira, na caixa, mas ele vai dar esse sentido de dentro. O sentido é esse. Esse é o sentido, mas nem sempre é a tradução. Então, fiquem atentos a isso, tá? O sentido é dentro. Esse é o sentido que eu quero dar para a minha frase. Ok, mas nem sempre a tradução vai ser essa, tá? A tradução pode ser diferente. A maioria das vezes vai ser diferente, tá? Então, aquele exemplo que eu dei lá. Ah, e cadê o dinheiro? Então, vamos por aqui, ó. Primeira situação e a segunda situação. Cadê o dinheiro? Tá na carteira. Cadê isso aqui? Tá na geladeira, né? A não ser como aquilo que eu falei para vocês lá. A pessoa procurou e não achou. O filho faz isso o tempo todo, né? Quem é mãe, principalmente mãe, vai saber. Cadê tal coisa? Tá em tal lugar? Não achei. Tá na geladeira. Tá dentro da geladeira. Às vezes você dá uma ênfase, né? Senão a gente não usa esse dentro, não. In the fridge, in the wallet, in the purse, tá na bolsa, tá? In the bag. Se for uma bolsa maior, então, tá, eu vou usar nesse sentido de dentro, mas nem sempre a tradução vai ser dentro, tá? Não, eu quero falar que tá dentro, minha pessoa, ok, você pode traduzir como dentro, mas não fiquem muito presos a essa tradução aqui não, porque você vai traduzir muitas vezes só no, na e em aqui também, ó, tá? Tá no carro, tá na geladeira, tá na carteira, tudo bem? Então, a primeira situação que a gente viu, eu uso in antes de meses, anos, em tal mês, em tal ano, tá? Segunda situação, que ele continua lá na tradução de no, na, em, só que aqui, no sentido de dentro, na geladeira, na bolsa, na carteira, no carro. Ah, ele tá lá no carro te esperando, tá? Então, nesse sentido de no, na. Tudo bem? Nesse sentido de dentro aqui. Terceira situação que a gente pode usar pro in. Então, uma, duas, três situações que essa a gente confunde um pouquinho. Inclusive, amanhã vai ter um desafio aí no feed rolando que eu quero ver a sua resposta. O que você vai responder? É conteúdo de hoje, hein? Quem acompanhou a live, responde lá no feed. Ó, a terceira situação que eu vou colocar aqui do in, que também é no, na, em, mesma tradução. Nem vou ficar pondo a tradução aqui, que vai ser a mesma coisa, tá? Vai mudar, vai dar essa ideia de sentido também de dentro, tá? Só que eu uso aqui, ó, para lugar. Mas teacher, não tem um outro que a gente usa para lugar? Tem, nós vamos falar dele, se der tempo, né? Preparei para falar, gente. Eu uso para lugar nesse mesmo sentido aqui, ó, de dentro. Por exemplo, ó, que o outro também dá o sentido de dentro, tá? Mas vamos ver as diferenças aqui, ó. Quando eu falo assim, eu estou no quarto. Eu estou na minha casa, mas eu quero falar assim, eu estou no quarto. Ah, cadê você? Eu estou na cozinha, vem aqui. Ah, eu estou no escritório, tá? Ah, eu estou no banheiro. Eu estou na minha sala. Quando eu me refiro ao lugar, nesse sentido, quer dizer, eu estou num lugar, mas esse lugar está dentro de outro. Eu não estou só em casa, que é um lugar geral.
Eu tô no quarto, é um lugar mais específico. Eu vou usar também o and the. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha lá no exemplo. Ó, se eu falo, eu estou no quarto, então, eu estou no quarto. Eu vou usar esse and the bedroom, tá? Eu estou no escritório, in the office, também eu vou usar. Eu estou no escritório, também eu vou usar in the office. Se eu falo, guys, eu estou no trabalho, não vou usar esse aqui. Aí a gente vai ver lá o outro que a gente vai usar, tá? Então, é quando eu me refiro a um lugar, só que ele é um lugar mais específico. Um exemplo bom também. Eu estou na escola, vou usar and the? Não, a gente vai usar o outro, o at. Agora, eu estou na sala de aula. Opa, aí sim. Perceberam a diferença? Então, a sala de aula está dentro da escola. O quarto está dentro da casa. Lógico que você não vai ficar fazendo todo esse... pensando tudo isso, porque, nossa, peraí, está dentro? Não. São esses lugares específicos. Eu estou no escritório, eu estou na sala de aula, eu estou no quarto, eu estou no banheiro. Se você está falando que está no hospital, mas você está em determinado quarto, está hospitalizado, é o and the. Então, ele é um lugar, só que eu vou usar nessa condição de mais específico, tá? Por que eu falei que confunde um pouquinho? Porque para lugar, a gente tem também o at, que a gente usa. Mas daí, teacher, aí a gente vai ver a diferença, tá? Eu até ia falar do on agora, mas eu vou já falar do at, assim a gente já vai comparando aqui com o and, vai ficar mais fácil. Então, a primeira situação que eu posso usar, entre outras, tá, gente? Mas eu separei 3 que normalmente são as que eu percebo que geram um pouquinho de confusão. Meses e anos, em janeiro, em ano tal, no ano 2000, mesmo que eu fale no ano 2000, eu posso usar o in 2000, tá? No sentido de dentro, né? Na geladeira, na carteira, na bolsa, no carro. E lugar específico. No banheiro, quer dizer, no quarto. O quarto está dentro da casa. No escritório, o escritório está dentro do trabalho. Na sala de aula, eu vou usar o and the também aqui, tudo bem? Aqui eu preciso do the, ó, essas duas situações, que ele faz o papel igual no português. Do o, do a, tá? E quando não, aí é só and, nem em janeiro. Não tem em o, né? No janeiro. Então, fica só o and. Então, por isso tem hora que o the entra. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, coloque aí que a Letícia vai me passando para a gente ir para o at agora. Tudo ok aí, Lê? Por enquanto, sim. Muito bem. Guys, tá tudo bem ter dúvida, viu, gente? Eu falo muito bem, mas pode falar aí, tá? Se tiver dúvidas. Muito bem. Vamos lá para o at, então, e vamos ver a diferença do at em relação ao and. Nós falamos lá do and. Vamos dar uma passada, então, no at, porque daí a gente já vai comparar com o and, tudo bem? O at, de várias situações, né, que eu posso usar, qual que é a tradução mesmo aqui, guys? No, na, em. Mesma coisa a tradução. Nossa, teacher, mesma coisa, tá? Eu já vou começar falando lá do lugar, então, para ficar mais fácil. E a gente acabou de ver, tá fresca ainda a informação. Eu também vou falar de lugar, do at, só que agora é mais generalizado, tá? Vou pôr aqui abreviado, para não ir tanto lá no final. Ele é mais generalizado. Então, por exemplo, o and, the, eu falava ali na sala de aula, no escritório, aqui não. Aqui eu vou falar no trabalho, at work, tá? Aqui eu não vou mais esse lugar tão específico. Na escola, where are you? At school. Eu estou aqui na escola. É o local que eu estou. Em casa, at home. Onde você está? At home. Are you at home? Está em casa, estou passando aí. Hoje não, né? Não pode passar, porque, enfim. At home, at school, at work. Tudo bem? Então, at, eu também uso para lugar. Só que aqui eu vou usar para lugares mais generalizados. At the hospital. Está no hospital, né? Mas não é que você está lá dentro do quarto. Você está lá no hospital. É o ambiente que você está. Então, tanto and quanto at, eu uso para lugar.
and, os mais específicos. Vai ter desafio falando disso, eu quero ver você responder que acompanha a live. Amanhã no vídeo. At, lugar mais generalizado. Tudo bem? Então, at. Primeira situação, a gente começa falando de lugar, que acho que é uma das coisas que mais confundem em relação ao at. A diferença do at com and, coloquem aí para mim se tá ok ou se surgiu dúvida. Teacher, fiquei com dúvida dessa história do at e do and. Coloca aí se tudo bem a diferença do at com and, essas duas comparações, né, que eu mostrei para vocês em relação ao lugar. Tudo tranquilo aí? Lê? Tranquilo? No Instagram também? Belezinha? Muito bem. Então, os dois eu posso usar para lugar, tá? Porque às vezes a pessoa fala, teacher, o at só que eu uso para lugar, né? Depende, né? Então, os dois eu posso usar para lugares, tudo bem? Outra situação do at, que é parecida com essa situação aqui de lugar, né? Quando eu falo um lugar, só que não assim, por exemplo, aqui a gente visualiza, né? No trabalho, ok, a empresa lá onde eu trabalho, na escola, aquele prédio, né? Em casa, opa, minha casa, a gente visualiza esse lugar, né? Mas eu uso at também para me referir à localização, que fica parecido com o lugar, mas eu vou pôr aqui, ó, localização, para ficar melhor, só para a gente ver essa diferença que é bem sutil. Por que localização? Quando você fala assim, por exemplo, eu não sei aí na cidade que você mora como que é, mas ponto de ônibus, por exemplo, eu estou no ponto de ônibus, né? Em Curitiba, eu me lembro quando estive lá, o ponto de ônibus é todo bonitinho, né? Um lugar que você entra, é climatizado, né? Mas aqui, por exemplo, tem lugar que o ponto de ônibus é só aquela faixa amarelinha pintada na sarjeta e um pilarzinho pequenininho assim, né? Então, não é necessariamente um lugar que você entra, que você sai, é uma localização, né? Então, imagine aquele ponto de ônibus, né? Tem aquele pilarzinho, igual aqui em Araras, né? Tem um negocinho aqui, a ruinha pintada, tal, e aí você quase que não enxerga o ponto de ônibus. É um ponto de ônibus. Então, não é um lugar que você entra, que você vai, é uma localização. Então, at, eu também posso usar nessa condição aqui de localização, tá? Por exemplo, eu estou no ponto de ônibus. At, também. É the bus. Está. Tudo bem? Então, além de lugar mais generalizado, essa localização também. Como, por exemplo, eu tô aqui na janela. Tudo bem, olha eu acenando aqui para você. Você não me viu aqui na janela. Não é um lugar que você, né, não tem como entrar lá na janela, não é um lugar, mas é uma localização, né? Então, é the window, também eu posso usar. Né? Eu tô aqui na janela, ó, acenando para você. Então, at, eu posso usar também para essa localização. Dúvidas, né? Voltando um pouquinho em at e in, na questão de lugar, as meninas do Babalu Brechó, que deve ser a Bruna e a Lívia, né? Com certeza, sejam bem-vindas, meninas. Elas falaram assim, eu disse, estou no cinema. Aí a gente usa o at. Isso e se eu mesmo. disser, estou na sala do cinema, eu uso in, correto? Isso mesmo. De repente, tem 5 salas lá de cinema. O seu amigo chegou atrasado. Tá, mas tô no cinema. Tá, mas onde que você tá? Eu tô na sala do filme tal. Eu tô na sala 3, né? Tem lá, né? Eu tô na sala 3. Ainda. É isso mesmo. Então, o at vai ser esse geral. Boa explicação. Bom exemplo do cinema. Vou usar também, tá? Nas próximas, o cinema. E tô na sala tal, eu vou usar o and. Perfeito. É isso mesmo, tá bom? Por isso que confunde, né? Tem a mesma tradução, uso para a mesma coisa os dois, só que com uma leve diferencinha, né? Inclusive a Bruna, se é a Bruna que tá aí, coloca aí, Bruna, eu. Mesmo no perfil do Brechó, né? A Lourdes, que é minha aluna, acho que é tia da Bruna, não é isso? Nossa, que mundo pequeno. Na hora que ela falou, eu falei, gente, que demais, sensacional, adorei, tá? Então, lugar e localização em relação ao at, tá? Quanto tempo a gente já tem de aula, Lê? Para mim, que eu vou falar mais aqui? 25. A gente já fez 25, guys. Então, eu vou falar aqui dos dois, o at, e vamos pro on, porque se eu falar 3 de todo mundo aqui, não vai dar tempo. Ou a gente almoça por aqui. Né? A Denise fez uma boa pergunta, ó. E para cidades e países? Volta lá no N. N também, viu, Denise? Nós vamos ver isso, inclusive, nas nossas aulas.
cidade, país, in. Eu moro no Brasil, I live in Brazil. Eu moro em tal cidade, em São Paulo, I live in, tá? Cidades e países, on também. A gente vai passar por todas as situações, né, nas nossas aulas, mas aqui a gente vai dando uma resumida, o que gera mais confusão, tudo bem? E só confirmando, é a Bruna mesmo, viu? Ah, Bruna, valeu! Ah, Dona Lourdes tá firmeza, né? Tô gostando de ver. Tá na turma da... Quem que perguntou agora, Denise? Cadê? Quem que A Denise. A Denise. Ah, tá na turma da Denise, ó. Um vai falando pro outro, né? Bacana isso. On. Guys, tradução do on, mesma coisa, no, na, em. Ai, teacher, mas on não é sobre. Quem nunca viu aquela frase, vocês já vão saber, né? Gente, acho que até quem nunca viu inglês na vida, até meu marido, que, pasmem, ele não fala inglês. Como assim, teacher? Eu tenho uma explicação boa para isso, gente. Ele tem, na verdade, né? Somos em 3 mulheres aqui, né? Eu mais 2 filhas. As 3 fluentes, né? Falam inglês. E aí ele fala, gente, vocês não me deixam falar nem em português. Né? Vocês falam o tempo todo. Eu não tenho voz nessa casa. Ele faz um drama, lógico. Vou falar inglês? Quando que eu vou falar inglês? Se a gente vai viajar todo mundo, vocês falam mais do que... Não tem chance de eu falar inglês. Mas agora ele tá mostrando um certo interesse, aí a gente fica judiando um pouco dele. Ah, agora você quer aprender, sabe? Então ele sofre um pouco aqui, confesso. Mas, ó, quem nunca viu The Book is on the Table? Né? Todo mundo já viu essa frase em algum lugar na vida. Tem até funk, gente, com essa frase aqui. Então, não é sobre, teacher. É. Só que você fica traduzindo, o livro está sobre a mesa. É só aqueles áudios, né, que a gente ouvia de inglês em CD, que compra na banca de revista. Porque, gente, na prática a gente fala não dá. O livro está na mesa. Ai, cadê o copo? Está na mesa. Cadê tal coisa? Está na mesa. A gente não fica falando está sobre a mesa. Mas, igual a gente fez lá com o and, é esse sentido. Então, o que vai acontecer? A gente vai perceber... Nossa, Lê, hoje você não trouxe pontinhas aqui para mim. Folgada essa picture. É que ontem tava as pontinhas assim, falei, poxa, valeu, fica fácil, né, pra eu não virar 5 folhas de uma vez. Então, on, mesma tradução, no, na, em. Nem vou ficar falando muita tradução aqui, não. Mas ele vai dar esse sentido do sobre, tá? Então, ele vai dar o sentido do sobre, mas eu vou ficar traduzindo sobre a vida inteira? Não, quase nunca, na verdade, tá? O sentido é sobre. Só que a tradução vai ser no, na, em, no final das contas, gente. Então, não fiquem muito amarrados com isso, não, tá? Vamos aqui, no, na e em. Então, o sentido é o sobre, mas a tradução, você vai usar no, na, em. Às vezes vai aparecer lá um sobre na sua tradução, ok. Mas, na maioria das vezes, não. Então, esse sentido de sobre vale para na mesa, no chão, na cama, essa ideia, tá? Então, on the table, não tem como não falar on the table, né, gente? É tão fixado isso na nossa cabeça já, né? On the floor, on the ground, que é no chão. Então, nesse sentido de sobre, mas eu vou traduzir no na, tá? Cadê tal coisa? On the table, tá na mesa. On the bed, tá na cama. Ah, gente, tá ali, ó, na cama. O que eu tô dizendo? Que tá em cima da cama, que tá sobre a cama. Não vou ficar traduzindo, está sobre a cama, porque a gente não fala assim. Porque não precisa, a gente fala no, na, e tá tudo certo. Tudo bem? Então, no, na, em, no sentido de sobre. Segunda situação, então vamos deixar essa aqui como primeira. Vamos falar mais uma, pelo menos, né? Bom, acho que eu vou aqui, estou decidindo agora qual vai ser a segunda, tá? Acho que eu vou em dias da semana, que eu vejo a galera usando em geral, quando fala dias da semana. Gente, dias da semana... Eu até achei que a Bruna ia fazer parte dessa turma. Eu estava esperando a Bruna, falei para a Letícia, acho que a Bruna vai ser minha aluna. Mas veio a representante, já valeu, viu, Bruna? Na próxima, né, Bruna? Ó, dias da semana, on. Eu vejo a galera usando in Saturday. Antes de dia da semana, sempre on. Aos sábados, na segunda. Independente se você está falando aos sábados ou na sexta, às sextas, ó a troca de preposição, né? Letícia, me ajuda aqui com o português, que a Letícia arrasa no português, como jornalista. Às sextas, né, seria, né? Isso. E não nas. Mas a gente fala o quê? Na sexta-feira,
né? Nas sextas-feiras, né? Se fosse o correto, às sextas-feiras eu faço tal coisa. Não, a gente fala o quê? Nas sextas-feiras. Olha como a gente troca o tempo todo. No inglês, antes de dia da semana, on Saturday, on Friday, on Sunday, on Monday, tá? Então, segunda situação importante do uso do on, antes de dia da semana. Eu ouço muita galera colocar o and. Na verdade, guys, sempre quando tem uma troca de preposição no inglês, o que eu percebo? Que o and tá sempre lá. Eu brinco com os alunos que o and é um pouco intruso. Tudo quanto é lugar que a pessoa tem dúvida de preposição, se ela não sabe se é at, on ou in, ela coloca o in. Né? A gente não faz tanto essa troca com os demais, mas o in eu costumo dizer que está em todas. Toda hora que quer aparecer. Então, dias da semana, vou usar o on antes de dias da semana, tá? No sentido de sobre, mas a tradução vai ser no em, de novo. Na cama, na mesa, no chão, tá? E o and, que a gente viu lá, vimos para lugares específicos, no escritório, na sala de cinema, na sala 3, como exemplo da Bruna. Vimos também para dias, meses e anos, né? Antes de mês e ano. E aí a Denise comentou, países e cidades, também uso in, no sentido de dentro, mas a tradução continua sendo no, na, em. Então, ó, vocês perceberam que se alguém te perguntar, você sabe inglês, qual é a tradução de at? Pode mandar, no, na, em. E de in, manda lá, no, na, em. Que a pessoa não quer estudar e ela fica grudando em alguém. Não sei se você tem alguém que faz isso com você, né? Imagina, né? Aqui em casa, às 3, e tem alguém, como que é isso em inglês? Manda já lá, no, na, em. E on, também, no, na, em. Tudo igual, tudo igual. Tradução é igual. Muda um pouquinho o sentido. Lê, alguma dúvida? Por enquanto, não. De alguém comentando aí? Guys, a Bruna falou, hein, ó. Ela ia participar mesmo, mas ela deu uma bobeada, mas em uma dessas próximas turmas ela vai estar dentro. Aí, ó, Bruna, porque a tia já tá lá, hein? A Lourdes veio. A tia vai passar. Vai, a tia vai deixar pra trás, aí vai ter que viajar com a tia pra ela poder ser intérprete. Muito bem. Guys, então, ó, eu ia passar 3 de cada, mas ia ficar muito longo, mas já deu pra gente ter uma ideia do in, on, at. Foque sempre no quando usar, não fica tão preocupado com a tradução, né? Que vocês vão perceber que a tradução é a mesma, tá? Foi conteúdo que o Alisson sugeriu. Se você tiver sugestão, vai mandando. Manda lá no feed pra gente ir colocando aqui nas lives. Lembrando que quinta-feira agora vai ter uma super live falando de séries. Que série indicada para cada nível? O nível básico já pode treinar com série? Claro. Mas qual tipo? Como? Vou te ensinar tudo isso na quinta-feira. E se você ainda não fala inglês, já é adulto, quer participar da maratona que começa dia 11 de maio, vai lá no link do meu perfil, se cadastra e corre lá na sua lixeira que o e-mail sempre para lá para confirmar sua inscrição. Guys, vejo vocês amanhã às 11 horas. Estaremos aqui falando um pouquinho do on, né? On Wednesday, né? Na quarta-feira, on Wednesday. We'll be here. Estaremos aqui na quarta. See you tomorrow. Bye, bye, guys. Thank you.